Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo para te falar sobre os 5 níveis ou 5 passos para que você possa se tornar um profissional referência em automação de processo. E quando eu falo de um profissional referência, estou falando de um profissional que está muito acima de um profissional que é amador ou de um profissional que se especializa numa ferramenta. Um profissional referência é um profissional que sabe como automatizar processos, sabe quais são as principais preocupações que ele precisa ter na hora de uma automação, sabe seguir as melhores práticas, ou seja, ele compreende todo o contexto de uma boa automação de processos que lá para frente não vai ser nenhum problema. Então, hoje nós vamos falar sobre essa segunda fase para você se tornar um profissional referência em automação de processos robóticos. Bom, e antes da gente começar, é importante te dizer que nós tivemos o vídeo 1, onde eu falo da fase inicial, a primeira fase, que é uma fase de planejamento, é uma fase onde você vai estruturar os seus estudos nas partes que são a base de um bom desenvolvedor de automação de processos. Então, se você não assistiu o vídeo 1, eu recomendo que você pare de assistir agora esse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o link para esse vídeo 1. Então, eu aconselho que você assista primeiro esse vídeo 1, porque lá primeiro a gente começa falando de planejamento, como é que a gente faz um planejamento dos nossos estudos, e nesse planejamento a gente vai conseguir colocar para nos especializarmos em RPA em até 2 meses, se quisermos, se tivermos tempo de disponibilidade para isso. A gente fala sobre os conceitos de variáveis, argumentos, quais são os tipos de workflow, quais são as preocupações que a gente tem que ter. Eu falei sobre a teoria do elefante, que é uma teoria muito importante, não só para estudo de automação de processos, mas para qualquer estudo que você venha fazer na sua vida. É uma teoria que nos coloca no que é mais importante em cada momento. Então vale muito a pena que você primeiro assista ao vídeo 1. Se você já assistiu, então seja bem-vindo a esse vídeo 2, onde a gente vai falar agora quais devem ser o seu foco naquilo que você vai estudar a partir desse nível. A partir desse nível, a nossa preocupação já vai estar toda em desenvolvimento, é mão na massa o tempo todo a partir de agora. E a primeira coisa que você vai fazer nesse nível é buscar formulários que precisam ser preenchidos, sejam formulários de notas fiscais, formulários de cadastro de clientes, qualquer tipo de formulário, porque o foco não é nem a questão do preenchimento, que isso você vai aprender muito rápido, conhecendo 2 ou 3 atividades, principalmente da ferramenta que a gente está focando aqui, que é da UiPath, você vai conseguir fazer essas automações. Essa não é a parte importante. O que você vai se preocupar em relação ao preenchimento de formulário? É conhecer quais são os problemas que existem nesses formulários. Hoje existem muitas ferramentas de desenvolvimento de websites que não exigem que o desenvolvedor desses websites conheçam nada sobre desenvolvimento de website, por mais incrível que pareça. São ferramentas que, com alguns cliques, você vai definindo quais são os campos e a própria ferramenta vai criando. Qual é o problema disso? É que essas ferramentas elas não foram preparadas ou não foram construídas para se preocupar com padronização. Então, muitas vezes, algumas regras básicas que um bom desenvolvedor de website conhece, um amador que está desenvolvendo esses websites não conhece e deixa muitas falhas, muitos erros, até bastante grosseiros nessas aplicações, que quando é um ser humano utilizando, talvez passe despercebido. Mas quando é uma máquina, e essa máquina, que é um robô digital que a gente está aprendendo, ela precisa interagir com essas aplicações, elas não interagem normalmente, a não ser que a gente use visão computacional, elas não interagem como a gente interage, reconhecendo os elementos daquela página por aquilo que a gente está vendo.
a máquina, o robô digital, ele precisa interagir com a parte interna daquela aplicação, que é basicamente o seu código HTML. E se esse código ele foi mal desenvolvido, ele não seguiu uma padronização, muitos formulários você vai conseguir preencher uma vez, duas vezes, na terceira vez, ou em algum determinado campo, ele acaba quebrando. E um bom profissional de RPA, ele é um profissional capaz de reconhecer recursos, não apenas aqueles que funcionam quando um site é bem desenvolvido, mas ele conhece recursos para fazer um robô funcionar, mesmo quando um site ele é mal desenvolvido. Então, você deve usar bastante do seu tempo nesse nível aqui 2, na fase 2, compreendendo como essas aplicações são desenvolvidas, compreendendo alguns conceitos de HTML. Você não precisa se aprofundar, você não precisa ser um especialista em HTML, mas um conhecimento um pouco mais profundo vai ser bastante importante nessa fase. Outra coisa que você vai focar nessa fase é começar a compreender a depuração e o tratamento de erros. Todas as ferramentas de desenvolvimento, elas possuem na sua estrutura, na sua concepção, é o que a gente chama de IDE, né, que é a interface de desenvolvimento, elas permitem que a gente faça a depuração, ou seja, cada passo que o robô, no nosso caso aqui o robô digital, vai dando, a gente é capaz de acompanhar o que está ficando na memória desse robô, como ele está reconhecendo esses recursos. E isso é importante porque, caso ocorra alguma falha, a gente é capaz de identificar em que ponto o nosso robô está falhando. E aí, por isso, o conhecimento que a gente falou dos formulários de entrada de dados, dos sites mal desenvolvidos, é importante conhecer aqui, porque nesse tratamento de erro, então, a gente começa a identificar as melhorias que a gente precisa fazer no nosso robô, ou se simplesmente ele chega num ponto em que ele não funciona, a gente saber utilizar bem as tecnologias de tratamento de erro é muito importante. A gente identifica um profissional amador exatamente nesse ponto, quando a gente começa a ler os comentários que esses desenvolvedores colocam, quando é uma codificação, por exemplo, ou os artifícios que eles usam para que o desenvolvimento pare num determinado ponto, a gente já sabe que é um profissional que não está muito bem inteirado em tratamento de erros. Então, gaste também algum tempo em se especializar, porque como desenvolvedor RPA, você não vai apenas desenvolver robôs, você também vai precisar dar manutenção em robôs que já foram desenvolvidos. Robôs que já foram desenvolvidos por você, pode ser até mais fácil que você consiga dar manutenção. Mas pegar robôs que foram desenvolvidos por outros profissionais, que muitas vezes seguem outros padrões, ou pior ainda, às vezes nem seguem padrões, é algo muito complicado, mas quem conhece bem como funciona o sistema de tratamento de erro e depuração de código, que a gente chama de debugging, consegue rapidamente identificar quais são os pontos onde aquele sistema ou aquela automação ela precisa de manutenção, e assim ele consegue fazer de uma maneira muito mais rápida e muito mais assertiva. Depois a sua preocupação vai ser em começar a capturar dados de outras fontes. E você vai começar com dados mais simples de se capturar. Por exemplo, dados que estão em planilhas do Excel, onde o seu foco agora vai ser pegar esses dados que estão nessas planilhas Excel e utilizá-los, pode ser para próprio preenchimento de formulários. Então, isso é uma parte importante, porque você vai compreender como funcionam as tabelas de dados, você vai se preocupar em compreender como o robô guarda as informações que ele extraiu dessas planilhas, como isso fica na memória do robô, em linhas e colunas, como você é capaz de acessar a informação que estava em cada célula de uma tabela Excel ou do Google Sheet, por exemplo, e também utilizar para isso a submissão em sites web, formulários, ou até mesmo, se você tiver acesso a algum formulário que esteja numa aplicação desktop,
que também é importante, porque aplicações web e desktop, embora sigam esse mesmo conceito, existem algumas particularidades que você deve ou não configurar, e a diferença entre sistemas web e desktop também devem ser tratados nessa fase. Depois você vai começar a focar em como você pode criar os seus próprios modelos de desenvolvimento. O que seria isso? 80% dos desenvolvimentos que você vai fazer numa empresa, eles vão seguir um mesmo padrão de desenvolvimento. Então você deve agora focar não em reinventar a roda em cada desenvolvimento que você vai fazer. Ninguém começa um desenvolvimento do zero. A gente começa do zero quando a gente está aprendendo ou quando é o primeiro desenvolvimento que a gente está fazendo numa determinada empresa. Depois que a gente fez um desenvolvimento, é comum que a gente comece a reutilizar os recursos que a gente desenvolveu. Por exemplo, a gente vai criar um recurso para acessar um determinado site e fazer login numa aplicação. Todas as vezes que a gente vai desenvolver uma automação que vai fazer login, seja nessa mesma aplicação ou em outra aplicação, a gente não vai recriar toda a rotina ou toda a automação de credenciamento em aplicações. A gente vai pegar aquela parte que nós fizemos e nós vamos criar um modelo ou um template para que na próxima vez a gente simplesmente pegue aquele template e já comece com 70%, às vezes até 90% daquele procedimento pronto. Isso nos dá muita agilidade. E as ferramentas, elas permitem que a gente crie esses modelos. Então agora é hora de você começar a criar os seus próprios modelos de tudo que você vai utilizar. Se o seu robô ele acessa um banco de dados, ele faz o credenciamento, ele executa códigos SQL, por exemplo, você também vai criar um template. Você vai aprender a criar templates que são partes de códigos, né, que a gente chama também de snippets, partes de desenvolvimento, partes de automação, para que nas automações futuras você já consiga fazê-la de uma maneira muito mais rápida. Isso diferencia muito os profissionais. Quando a gente contata profissionais para desenvolvimento, uma das perguntas que a gente faz é sempre essa: quais são as bibliotecas que ele já possui? E não é incomum a gente ter profissionais que nem sabem o que significa biblioteca, também profissionais que já têm uma biblioteca já grande de automações, de partes de automações, então a gente sabe que esse profissional ele vai ser capaz de entregar essas automações muito mais rápido, e a questão não é nem essa, a rapidez não é nem o que é mais importante, mas sim com qualidade, com capacidade de ser feita manutenção de uma maneira muito simples. Quando um profissional ele reutiliza códigos, a manutenção dessas automações elas se tornam extremamente mais simples do que uma automação que cada vez que vai ser feita é feita do zero e consequentemente acaba sendo feita de formas diferentes e depois para você dar manutenção fica muito mais complicado. E aí você vai já começar a compreender como você é capaz de extrair dados de arquivos PDF. Aqui a gente ainda não está falando sobre reconhecimento óptico de caracteres, a gente vai focar isso numa outra fase, mas aqui você vai buscar PDFs que sejam legíveis, ou seja, PDFs que permitem que os dados deles sejam copiados, né, tipo um Ctrl+C, que a gente marca alguma parte do texto da Ctrl+C. Normalmente, documentos PDF que permitem isso também permitem que a gente extraia dados de uma maneira mais simples, mais rápida, sem precisar tomar mão de recursos como OCR ou Document Understanding. Isso a gente vai ver, isso é importante, você vai ter que conhecer nas fases aí para você se tornar um profissional referência, mas isso ainda vai estar mais à frente. Agora você vai se preocupar em encontrar documentos PDF que tenham tabelas de informação e extrair essas informações. Você pode até publicar essas informações em formulários, mas o mais importante é que você consiga extrair essas informações e conferir se o robô ele está
com esses dados guardados na memória em forma de data tables, em forma de tabelas. Então o foco agora é só nessa parte que eu falei, na fase 2 é nessa parte. Existe bastante coisa, mas se você assistiu o vídeo 1, você viu lá que nós falamos da teoria do elefante. É importante que a gente sempre limite aquilo que a gente vai estudar em cada fase. Não adianta querer abraçar o mundo inteiro, isso é contraproducente, isso faz com que a gente não saia do lugar. Então foque agora nesses pontos que a gente falou aqui, e no vídeo 3 eu vou falar sobre a terceira fase, onde a gente vai entrar em assuntos como seletores, extremamente importante, usar o robô como um sistema de ETL, que é extração, transformação e carga. Nós vamos falar sobre a parte de OCR, a criação dessas bibliotecas. A gente já criou os nossos templates, agora a gente vai transformar tudo isso em bibliotecas reutilizáveis, a questão do versionamento, a estrutura de orquestração dos nossos robôs, porque agora a gente, chegando nessa fase 3, a gente agora já tem alguns robôs desenvolvidos, a gente precisa orquestrar isso, eles não podem estar soltos, a gente precisa ter uma forma de controle dessas automações desses robôs. A gente vai falar sobre robôs que fazem monitoramentos de pasta, de e-mail, de banco de dados, e também robôs que consomem APIs de recursos como os recursos de cloud da Google, da AWS, da Azure, da Microsoft e assim por diante. Mas nessa fase 2 a gente já colocou qual é o seu foco, e na fase 3 a gente vai avançar bastante. Então aproveita, reúne esses materiais, estuda, se aplica, porque vai valer muito a pena. Só de ter passado pela fase 1, eu já posso dizer que você se diferenciou de grande parte de profissionais que não têm base, que acham que são especialistas em automação e às vezes não têm as bases, não sabem as coisas básicas e acabam lá na frente tendo muito problema nas suas automações. Então por hoje é isso, a gente se vê lá no vídeo 3.